Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Passando aqui para compartilhar uma mensagem da palavra do Senhor nosso Deus, aonde se encontra em João capítulo 3, versículo 16, que diz assim um texto sagrado: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este texto, Jesus está conversando com um homem chamado Nicodemos, que era um líder religioso, e a primeira coisa que Jesus está fazendo aqui é desconstruindo um pensamento equivocado de Nicodemos, que a salvação era só para os judeus. E Jesus está aqui desconstruindo primeiro esse pensamento, quando Jesus começa a dizer porque Deus, ou seja, o texto aqui já Jesus nos mostra que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, esse pensamento equivocado que a salvação era só para os judeus, Jesus está desconstruindo, porque ele está explicando para Nicodemos. O texto fala porque Deus, ou seja, aqui esse porquê é uma conjunção explicativa. Jesus está explicando para Nicodemos que a salvação, o amor de Deus, não é só para os judeus, mas para o mundo. Ou seja, porque Deus amou o mundo. Mundo aqui é todas as pessoas, todos os seres humanos que habitam na face da terra. Então, Jesus está aqui desconstruindo esse pensamento equivocado. Jesus está dizendo porque Deus amou o mundo. Então, Jesus aqui já desconstrói esse pensamento equivocado em que só os judeus eram privilegiados em receber a salvação. Segundo, Jesus aqui está explicando para Nicodemos a amplitude do amor de Deus. Ele está dizendo porque Deus amou o mundo. A amplitude do amor de Deus, ela abrange todos os seres humanos aqui na face da terra. Deus amou a todos os seres humanos. Não é só um grupo, não é só alguma classe de pessoas, mas Deus amou o mundo de tal maneira. Então, a amplitude do amor de Deus alcança todos os povos, todas as línguas e todas as nações. Terceiro, o texto vai dizer porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Aqui nós vamos ver em terceiro lugar a maior dádiva de Deus. Deus deu, Deus entregou, ele presenteou a humanidade entregando seu filho Jesus para morrer na cruz no meu e no seu lugar. Então aqui está, em terceiro lugar, a dádiva de Deus. A maior dádiva de Deus foi ele dar, ele entregar Jesus para morrer no nosso lugar. Em quarto lugar, Jesus está explicando aqui para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus, ele deu, ele entregou o seu Filho unigênito, ou seja, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Deus, ele entregou, ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Quarto, o texto vai nos dizer também, para todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele crê. Aqui nós estamos vendo agora a condição da salvação.
O texto diz: para todo aquele que nele crê. Ou seja, a condição para o ser humano receber a salvação é crer na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem que crer em Jesus como Senhor e Salvador. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a condição para a salvação diz respeito no crer, mas não como muitas pessoas creem, porque a própria Bíblia, Jesus vai nos falar, em João capítulo 7, versículo 38, Jesus vai dizer: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então, para crer em Jesus, tem que ser conforme as Escrituras sagradas. Então, a condição aqui para receber a salvação é crer na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quinto, nós vamos ver o livramento para todo aquele que nele crê, não pereça. Perecer aqui é o livramento. Quando o ser humano ele crer na pessoa bendita de Jesus Cristo como Salvador da sua vida, ele recebe o livramento de uma vida eterna separada de Deus. Então aqui está o livramento. Deus ele dá o livramento para todos aqueles que creem em Jesus como Salvador. Não vai perecer, mas tem a vida eterna. E para finalizar, sexto lugar, e tem a vida eterna. Aqui nós vamos ver a maior oferta de Deus para todo ser humano, que é a vida eterna. Não existe uma oferta maior e mais privilegiada do que essa, em que Deus ele oferta para todos os seres humanos a vida eterna. Ter uma convicção e uma certeza de que quando você partir desta vida para outra, você irá partir para os braços do Senhor e vai viver uma vida eternamente com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então não perca a oportunidade de você receber esta maior oferta que existe em todo o mundo, conforme Deus ele entregou para todos os seres humanos. Receba nesta manhã esta oferta de Deus, que é a vida eterna na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba essa mensagem, entrega a tua vida ao Senhor Jesus para a glória e para o louvor do nome do nosso Deus. Envie essa mensagem para alguém, para um amigo, para um vizinho, para um primo. Envie essa mensagem para alguma pessoa que precisa ouvir a mensagem da palavra de Deus. Compartilha, que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.